Oi, Andressa. Oi, Fabi. Tudo bem? Vamos começar a live. Vou esperar só um pouquinho para deixar as pessoas entrarem. Tem bastante gente entrando. Aqui são 8 horas, aí no Brasil são 9. Oi, Fabi. Tudo bem? Oi, Fê. Até você tá aí hoje. Que gostoso. Fazia tempo que eu não fazia uma live, né? Já tava com saudade. Oi, Cá, tudo bom? Que gostoso, tem bastante gente entrando. Oi, oi. Cláudia, Viana, a Carla, Cris. Muito bem, muito legal. Nossa, hoje eu não podia começar a falar de Portugal. Uau! 1 da manhã em Portugal. Que honra! Muito obrigada! E viva, né, a internet, né? Enfim, eu sei que eu própria tenho N críticas à internet, mas ela tem um lado maravilhoso. E um dos lados, pois é, um dos lados maravilhosos da internet é justamente isso, não ter fronteiras, né? Esse acesso a pessoas de lugares tão diferentes do mundo inteiro, isso é uma coisa maravilhosa. Então, ponto para a internet nesse sentido. Nossa, pessoal, super feliz com, né, que tá todo mundo entrando aí. Eu não podia começar hoje, né, essa live sem agradecer tanto apoio. Eu decidi falar sobre esse tema porque é um tema bem importante, que aparece muito nos meus atendimentos, mas eu não imaginava que ia ter tanta repercussão, tanta gente que se encaixava nesse perfil, e tanta gente apoiando o meu trabalho, tanta gente fazendo questão de divulgar. Lia, que tá aí, é uma delas, a Fabi, que tá aí, é uma delas, Fê do Jaque Geninho. Tem uma lista enorme de agradecimentos de pessoas que realmente compraram a ideia, que vão atrás e vão tentar divulgar o meu trabalho, que confiam em mim e quer mais que tudo isso se espalhe, todas essas informações bacanas se espalhem para todo mundo. Nós tem uma lista enorme de agradecimentos das meninas do Alpha Mães, do For Mães, a Domi do Insta Baby Dicas, gente do Brasil, de tudo quanto é lugar, apoiando o meu trabalho. Então eu não podia começar hoje sem agradecer tanto carinho. Muito bem, né? A gente já tá com algumas pessoas aí. Como tem bastante gente nova na minha página, né? Eu não sei quantos de vocês me conhecem já assistiram alguma live minha, e quantas pessoas são novas. Como teve uma divulgação muito legal dessa live hoje, então tem muita gente que entrou na minha página nesses últimos dias. Por isso que eu acho que vale uma breve apresentação para quem não me conhece muito ainda. Bom, eu sou Carol Carlaquian, já sou psicóloga há 16 anos, já trabalho com família, né? Na verdade, o meu enfoque maior, eu trabalho a saúde da família. Há 3 anos eu vim para os Estados Unidos, fui para Chicago, onde eu fui me especializar numa área que a gente ainda não tem no Brasil, que chama psicologia positiva. Tá começando a aparecer uma coisinha ou outra, mas a gente ainda não tem formação nessa área. E vim me especializar há 3 anos e continuo estudando toda essa área da psicologia positiva, que é muito interessante. Lá em Chicago também, passei 1 ano em Chicago desenvolvendo todo um projeto para trabalhar com prevenção na área da psicologia. Então é o primeiro projeto para se trabalhar com prevenção. Nem aqui nos Estados Unidos eu vi algum tipo de projeto para trabalhar com prevenção para pais. Então, na verdade, o projeto que eu desenvolvi é para trabalhar com pais, para eles prevenirem nas crianças, desenvolverem as habilidades com mais saúde, enfim, né? Menos adoecimento psicológico. E depois eu vim para cá, para Orlando, tô aqui e continuo estudando muito essa área da psicologia positiva. E todo o conhecimento que eu tenho aqui, eu tento passar tanto nas mídias sociais, que eu escrevo bastante coisa, participo de bastante blogs, né, de mães, enfim, passando todo esse conhecimento. E também dou alguns cursos online, além dos atendimentos online, eu dou alguns cursos. Próximo semestre agora vai sair um curso muito bacana, então fiquem ligados que eu vou avisando aqui nas lives ou nas mídias, tá bom? Bom, vamos lá ao nosso tema hoje, que é a culpa das mães que não trabalham fora. Bom, como eu disse, esse é um tema que aparece muito no consultório. Eu praticamente não passo 1 semana sem conversar sobre isso com alguma paciente minha. Mas, por incrível que pareça, apesar de ter muita
enfim, muitas mães se encaixarem nesse perfil, eu nunca ouvi algum profissional escrever sobre isso, né? Isso é uma coisa que me chama atenção, porque a gente ouve muito, né, os profissionais falando sobre a culpa da mãe que trabalha fora, né? Isso já tem muitos textos, se você der um Google vai sair inúmeros textos de psicólogos falando sobre a culpa da mãe que trabalha fora, mas a culpa da mãe que não trabalha fora eu realmente nunca li. Se algum de vocês já leu algum, ou se tem algum profissional aí que já falou sobre isso, me avise que eu adoraria ler um pouquinho mais a respeito. Bom, vamos começar. É claro que é fácil a gente entender por que tem a culpa da mãe que trabalha fora, né? A mãe que trabalha fora, ela perde N coisas. Estar longe dos filhos não é um papel fácil, né? Perder as primeiras palavras, perder, né? Enfim, a avó contar, a babá contar o que seu filho fez, o primeiro passo que ele deu, não poder estar presente, né, às vezes no pediatra junto com o filho, tem que delegar, perde festinha de escola. É claro que a gente consegue entender muito bem o que sente uma mãe que trabalha fora e que perde tudo isso. Isso, né, não é difícil pra gente realmente entender. Mas, então, né, parece que a solução, então, bom, vamos ficar em casa, então, a gente acompanha todo o desenvolvimento do nosso filho e pronto, né, a gente já não tem culpa, então, que a gente não acompanha ele e tá tudo certo, né, doce ilusão a nossa, por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade que valoriza muito o trabalho, né? Valoriza o trabalho, a produção excessiva, o ganhar dinheiro, né? Hoje, a primeira coisa que a gente pergunta é no que você trabalha, né? Então, numa sociedade que valoriza mais o sucesso profissional do que o sucesso pessoal, né? Aliás, essas duas ficam extremamente atreladas uma à outra, né? Como se o sucesso pessoal significasse automaticamente sucesso pessoal. Então, essa mãe que se vê ali, né? Sem esse sucesso profissional, sem estar ali no mercado, sem estar produzindo, trazendo dinheiro para casa o tempo todo, ela se sente extremamente culpada, cobrada pela sociedade por conta disso. Só que aí a gente tem um problema, né? A gente tem um problema sério, porque essa mãe que não trabalha, ela se sente pouco útil, pouco produtiva, às vezes ela não se sente merecedora de gastar o dinheiro do marido, ela diz, bom, como é que eu vou ter coragem de gastar o dinheiro dele? Oi, sogrinha, maridão tá aí também. Como é que eu vou gastar o dinheiro do meu marido? Eu não tenho coragem de gastar, acha que não merece investir nela, porque afinal de contas ela não traz dinheiro para casa. Enfim, então essa mulher que não trabalha fora, ela tem todo esse monte de situações muito desagradável. Só que aí a gente tem um problema que é grande, né? Qual que é o problema? Bom, essa mulher que trabalha fora, ela tem a culpa de não estar acompanhando os filhos. A mulher que não trabalha fora, ela também tem uma culpa danada por não se sentir produtiva, não estar trazendo dinheiro para casa, de não estar ali valorizando, se sentindo valorizada no que ela faz. Bom, a gente tem um problema, né, talvez da nossa cultura, da nossa geração, que é a mulher que trabalha fora tem uma culpa, a mulher que não trabalha fora tem outra culpa, e aí, né? Ou seja, nós mulheres simplesmente nos lascamos. Isso é uma coisa que mudou um pouquinho de uma geração passada para essa geração atual, né? Na geração das nossas mães, minha sogra tá aí para poder me falar e me corrigir, enfim, não era... As mulheres não sofriam tanto com isso. Por quê? Teoricamente, os papéis eram muito bem divididos, né? Então, o marido saía para trabalhar e a mulher cuidava dos filhos e da casa. Os papéis eram muito bem definidos, né? Então, tanto o marido ficava ok com essa posição e a mulher ficava ok com essa posição também. Hoje, né, que a mulher sai para trabalhar e que tem essa exigência que a mulher, né, vá para o mercado, e nós somos formadas hoje para que a gente saia e vá para o mercado de trabalho também, essa cobrança é imensamente pior. Então, né, eu pegando um pouco até do exemplo, um pouco até da minha família, né, eu vejo a minha mãe ali com meu pai, que minha mãe foi uma mulher que parou de trabalhar assim que os filhos nasceram, ela se sente muito bem nesse papel, né? Ela entende o papel dela dentro dessa família. Não existe uma, não, mas eu vou gastar o dinheiro do seu pai, né? Ela nunca via ela tendo qualquer tipo de inibição, enfim, de gastar o dinheiro que ele traz para casa, assim como ele, de inibir, né? Que ela fala, não, você não vai gastar esse dinheiro, porque esse dinheiro é meu, fui eu que trabalhei. Porque ela entende muito bem esse papel. Porque não existia uma cobrança na geração, talvez das nossas mães, de que a mulher tinha que trabalhar.
Então, se sobrou um tempinho para essa mulher em casa, né? Olha, ele tá ali, cuidou dos filhos, os filhos foram pra escola, sobrou um tempo, ela estava tranquila. Ela sentava no sofá, ela podia ver, né, uma TV, enfim. É óbvio que não sobra muito tempo para quem cuida da casa. Mas o que eu quero dizer é que não existia essa cobrança de produção excessiva. Ela estava bem, desempenhei meu papel? Desempenhei, então tá, relaxa, calma, vamos esperar as crianças chegarem da escola, então, e vou fazer outras coisas. Hoje, uma das consequências da mulher, dessa culpa da mulher que não trabalha, é que ela não se permite ficar sem produzir, né? Ela não se permite ficar à toa, né? Porque ela sente uma culpa tão grande de não produção, de achar que ela não está produzindo, que ela tem que estar produzindo o tempo todo, né? Então, uma das consequências que isso traz é que muitas vezes essa mulher é mãe demais. O que significa mãe demais? Ela só baixa um pouco a ansiedade dela na hora que ela tá lá atendendo os filhos em tudo que eles pedem. E isso atrapalha a autonomia, né? Então, ao invés de deixar... Tem uma mãe que eu atendo, que eu conversava muito com ela sobre essa questão, e ela falava pra mim, mas você quer o quê? Que eu deixe a minha filha de 12 anos cortar a própria fruta? Mas e aí? Que tipo de mãe sou eu, né? Que vou deixar lá a minha filha cortando uma fruta e eu vou ficar sentada no sofá? Falei, sim, vai! Né, vai ficar sentada no sofá e ponto pra você que a sua filha de 12 anos está cortando uma fruta, né? Porque ela precisa de autonomia. Ela precisa justamente aprender a fazer isso. O seu ponto como mãe deveria ser perceber que ela está, né, pronta para cortar uma fruta e não você achar que você tem que produzir o tempo todo e aí você vai ser mãe demais, né? Tem que levar na ginástica, tem que assistir tudo, tem que cuidar dos filhos, tem que, né, não pode sossegar um segundo, não pode se dar o direito de ter qualquer tipo de lazer, porque ela fica nessa ânsia de produção. A casa tem que estar impecável, tem que estar, porque aí é como se ela baixasse um pouquinho essa cobrança, né? Quanto mais eu faço, tô ativa, aí mais eu consigo, de alguma maneira, baixar a ansiedade e falar, não, tá tudo bem, eu tô produzindo, eu não sou uma inútil. Né? Depois eu vou ler todas as... Sim, não consigo deixar as crianças se virarem. Depois eu vou ler todos os comentários aí de vocês, tá bom? Então, exatamente, essa questão da autonomia é muito importante, né? E eu acho que os nossos pais, né, enfim, nessa geração que não tinha essa cobrança pra mulher trabalhar, ela tava ok nesse papel, que ela ia cuidar dos filhos e acabou, ela conseguia deixar eles terem autonomia, porque ela não sentia necessidade de produção o tempo todo. Hoje, como as amigas estão trabalhando, tá todo mundo trabalhando e ela vê que ela não está trabalhando, ela se sente muito mais culpada, aumenta muito a necessidade de estar produzindo o tempo todo, e isso com certeza atrapalha a autonomia das crianças. Já chegaram inúmeros casos pra mim de crianças que isso, não ficam, por exemplo, em qualquer atividade sozinha. Porque a mãe nunca deixou a criança ficar 5 minutos dentro de uma atividade com que ela não estivesse lá assistindo. E aí a criança, né, ela fica dependente da mãe, porque ela, como essa mãe sempre esteve lá 24 horas presente em cada passo, ela fica extremamente dependente dessa mãe. Né? E essa mãe não consegue porque ela se sente uma péssima mãe. Assim, se o meu trabalho é esse, ser mãe, então como é que eu deixo a criança lá e vou embora? Então, eu não estou exercendo bem meu trabalho, entra na ansiedade, sou inútil, não trago dinheiro para casa. Então, enfim, começa a aumentar muito a ansiedade. Muito bem, mas a gente tem um conflito que é o seguinte. A mãe que trabalha fora, ela tem essa culpa, então, de não acompanhar as crianças que estão, né, o que acontece dentro de casa, todo o desenvolvimento das crianças, e por conta disso ela se sente culpada. A mulher que não trabalha fora, né, ela também se sente extremamente culpada. Por quê? Porque não se sente produtiva, não se sente útil, né? Ela não valoriza o que ela tá fazendo. E aí a gente tem um papel social da mulher que então, que horas essa mulher vai ficar feliz? Né? Porque a gente tem, se não tá feliz pra cá, não tá feliz pra lá, que horas essa mulher tá feliz? Né? Então a gente tem um problema que qual é o papel dessa mulher na sociedade hoje? O que a gente desenhou, né, dentro do papel dessa mulher? Porque tá muito difícil essa mulher ser feliz, né? Não tá feliz pra cá, não tá feliz pra lá, tá sempre errada. Então, que horas que essa mulher vai ser feliz? Tirando isso, a gente tem mais um agravante, que são as mídias sociais, né? Por quê? A única mulher que parece conseguir equilibrar muito bem, obrigado tudo isso, é a mulher da mídia social. Né? Então, aquelas super influencers da vida social que são super bem sucedidas, lindas, magras, que estão lá com seus filhos comem brócolis todos os dias, enfim, amam, ao invés de comer chocolate, comem brócolis, enfim. A não ser as mulheres da vida, né, das mídias sociais, nenhuma outra consegue. A questão da mídia social
é que mídia social é ficção, né? Isso é extremamente importante das mulheres entenderem. Mídia social é ficção, aquilo lá é um personagem, não é verdade. Não é verdade que aquela mulher acorda feliz todo dia, não é verdade que aquela mulher consegue equilibrar casamento, acorda, né, penteada, que os filhos nunca dão um chilique por aí, que esse marido ama ela loucamente e traz flores, que ela é super mega bem sucedida e a equipe dela ama ela, né, e que ela, né, enfim, aparece no final de semana lá andando de bicicleta, enfim, no parquinho, fazendo piquenique. Isso não é verdade. É claro, pode ter uma outra mulher que consegue fazer isso, mas não é óbvio que, né, que é muito fácil armar isso para tirar uma foto, né, e postar ali, do que conseguir aplicar isso na vida. Ela é feita do mesmo material que a gente, né? Ela não é feita de um outro material. Só que esse modelo de felicidade, esse modelo de mulher bem-sucedida, eu me apego muito a essa questão da mídia social por conta disso. Porque essa mulher que consegue aparentemente equilibrar tudo isso, esse é o modelo de felicidade. Então, todas nós, a gente fica buscando isso. Bom, no dia que eu conseguir, então, né? Conseguir ali, ser super bem sucedida no trabalho. Tá linda, tá magra, tá ali, né, com os filhos bem educados, comendo bem, etc e tal. E aí eu tô ótima, né? Essa mulher conseguiu o modelo máximo de sucesso. Só que o problema é que esse modelo máximo de sucesso, eu falei, ele é ficção. Ele não é verdade. Né? Se você for olhar os bastidores, eu atendo muito dessas mulheres, né, que chegam pra mim extremamente o quê? Estressadas. Oi, Nath. Estressadas, cansadas, com os casamentos extremamente abalados, né? Muitas vezes, alguns maridos, até quando eu converso, usam expressões bem, ela é tóxica, né? Porque ela é pesada, porque ela é estressada, enfim. Então, muito cuidado para seguir esse modelo, né? Para que vocês entendam que essa mulher, ela consegue estar bem na sociedade. Não, ela também não tá. Não que eu me ache uma influencer, né? Porque não acho, eu produzo conteúdo ali, sou psicóloga, enfim, mas o que eu sempre busco e aconselho alguns influencers mesmo que eu sei que confio, que eu produzo material, é tentar mostrar um pouco para essas mulheres a vida real. Então, se vocês me acompanharem aqui no meu Insta, né? Se você ver os stories, é vida real. Eu não quero criar uma fantasia, eu quero que as pessoas se inspirem em mim, das minhas crianças descabeladas, com o pé no chão, ali enfim, comendo, né, o dia que não deu pra fazer nada e vai comer um ovo frito, enfim. Porque eu acho que eu tenho, né, de novo, não considerando que eu seja uma influencer, mas se alguém for se influenciar em mim, que se influencie numa vida real. Porque senão isso traz extremamente infelicidade para as mulheres que ficam achando que conseguem trazer esse equilíbrio tão fácil assim, né? O equilíbrio é ótimo? Mas ele não é tão fácil de se alcançar como normalmente as mulheres das mídias sociais colocam. Ok, muito bem. Então, qual que é a nossa solução? Se a gente tá um pouco lascada, né? Se a gente tá lascada no ponto de que saiu para trabalhar, culpa. Ficou em casa, culpa. Tá olhando ali na internet o quê? Mulheres super bem-sucedidas que conseguem equilibrar essas duas coisas. Eu não consigo, culpa. Muito bem, então o que eu posso fazer em relação a isso? A primeira coisa é entender que, eu até escrevi um texto sobre isso, que a partir do momento que você falou sim no casamento, né, você foi lá, não importa se você juntou a escova de dente sem sei lá, ir na igreja, não importa a maneira, mas na hora que você se juntou a um homem, né, ou enfim, qualquer modelo de família que vocês queiram, uma sociedade foi montada. A sociedade do casamento foi montada, a sociedade da família foi montada. E assim como uma sociedade, tanto faz quem desempenha qual papel. Tanto faz se o homem sai para trabalhar e você não sai para trabalhar. Porque uma sociedade, ela funciona assim. Cada um, quando eu vou me montar uma sociedade com alguém, cada um desempenha o papel do qual desempenha melhor. Se neste caso, cuidar das crianças e da casa é você e o marido sai para trabalhar, ótimo, muito bem. Mas é simplesmente porque cada um se encaixa melhor nesse papel. Uma coisa que é importante. A sociedade, assim, a gente sempre fala do casamento como sociedade, né? A gente fala, o casamento é uma sociedade, etc e tal. Mas eu adoraria que a gente aplicasse as regras de uma sociedade ao casamento. O problema é que o casamento é uma sociedade que não funciona como sociedade, né? Porque se funcionasse como sociedade, muitas das questões estariam muito bem resolvidas. Aliás, esse é um exercício, eu vou falar mais sobre isso,
extremamente útil. Você quer pensar na sua posição, né, dentro da sua família? Se você pensar na sua família como uma empresa e você e seu marido como sócios, e quais são os deveres, né, de cada um? O que cada um deve fazer? Planejamento, que tipos de reunião que eles têm que fazer? Ai, que bom, tem alguns homens ainda assistindo. Aliás, traga os homens para assistir também, que ainda dá tempo. Né, calma aí que eu me perdi agora. Enfim, se o casamento funcionasse realmente, se a gente aplicasse de fato a sociedade dentro de um casamento, ficaria muito mais claro o nosso papel. Ok, o que eu quero dizer com essa sociedade dentro de um casamento? Quando eu vou ser sócio de alguém, né, como eu disse, não importa qual é a função. Se eu cuido do RH, né, e a outra pessoa, montei uma sociedade com alguém. Eu sou boa de RH, de lidar com as pessoas no administrativo, e a outra pessoa, de repente, ela é boa no financeiro. Né? Ok, muito bem. Quando chegar no final do mês, o que vai acontecer com isso, né? Quanto que faturou nossa empresa? Nossa empresa faturou X. Nós vamos, como sócios, definir para onde que vai esse dinheiro. Não é meu, não é dele, é nosso. Nós somos sócios. Né? Eu fiz a minha parte, ele fez a parte dele, então nós somos sócios. A gente vai definir aonde vai esse dinheiro. Né? Então, parte é meu, metade da sociedade é minha, metade da sociedade é dele, e a gente vai definir, então, aonde que a gente vai aplicar o resto do dinheiro. Muitas vezes, que bom, chama os maridos aí para assistir. Muitas vezes o que acontece? Quando as mulheres casam, né, elas não trabalham, elas se colocam como empregadas. Elas não se colocam mais numa sociedade de tipo, vamos ver, eu tenho direito a metade do que é seu porque eu sou sócia nessa empresa família, então vamos ver onde que a gente vai aplicar esse dinheiro. Elas se colocam como empregadas. Agora eu virei empregada. Então, aliás, eu acho que se fosse empregada eu estaria feliz, né? Porque quando você se entende como empregada, né, dentro de uma sociedade, enfim, vira um patrão e uma empregada agora e não mais o empregado, né? E não mais uma sociedade, pelo menos o empregado teria direito a um salário. Né? E muitas vezes essas mulheres elas não se sentem nem merecedoras de algum dinheiro, né? Eu não posso gastar nada porque é o dinheiro do meu marido. Então, na verdade, a gente se coloca numa posição abaixo de um empregado e não muito menos de uma sociedade. Ok, né? Quando você vira empregada, você não se sente no direito de gastar esse dinheiro, de investir em você. O patrão pode. O patrão pode gastar dinheiro, pode comprar um carro para ele novo, ele pode fazer uma viagem, ele pode investir num curso, mas você, que é um empregado, você não tem direito de gastar esse dinheiro. Né? O que acontece? Algumas mulheres, quando elas vão medir o valor delas dentro de um casamento, quando elas não trabalham fora, elas calculam o valor dos funcionários que ela, né, de alguma maneira cobre. Então ela pensa assim, bom, uma babá custa R$2.000, o motorista, sei lá, para levar nas atividades custa mais X, enfim, uma cozinheira aqui em casa custa Y, né, mais não sei o que. Então ela calcula o valor dela quanto que ela custaria ali, né, se ela não estivesse em casa, quantos serviços ela teria que pagar. É assim que ela calcula o valor dela dentro de casa. Tá errado isso. Porque quando eu tô falando de sociedade, o seu lugar dentro desse casamento, dessa sociedade como família, ele não tem preço. Porque você não tá fazendo só serviços, você tá fazendo planejamento. Você não vai contratar alguém para decidir qual é a melhor escola para o seu filho. Se você vai colocar ele numa escola bilíngue, se você vai colocar numa escola A, se é montessoriana, se não é, se você vai levar no pediatra A, se você vai levar no pediatra B, se ele ficou doente, se você vai procurar uma segunda opinião, se você não vai, o que você quer pro futuro dessa criança, se você vai botar ele no karatê, se você vai botar ele no judô, se você vai começar as atividades com 10 anos, vai começar com 15 anos, se vocês querem que ele faça uma faculdade, não sei aonde, enfim. O que você faz dentro do casamento, né, é o que eu falo, é um planejamento. É um planejamento do futuro dessa família. Eu sempre falo para meus pacientes que a gente tem que fazer um plano de carreira no casamento, na família. A gente faz um plano de carreira. Sabe aquela pergunta? Onde você quer estar daqui 10 anos? Né, daqui 5 anos? A gente faz muito essa pergunta, né? Em RH, tudo. E é fácil. Profissionalmente eu quero estar ali. Eu quero estar, não sei, fazer mais uma pós, etc e tal. E eu pergunto isso em relação à família. Onde você vai estar daqui 5 anos? Onde você vai estar daqui 10 anos? E todo esse planejamento, né, de onde a sua família vai, para onde ela vai, como que ela vai chegar até lá, como é que você vai usar o dinheiro que o financeiro trouxe, né, essa parte toda que entrou ali, os recursos que entraram, aonde vai ser aplicado isso dentro da família? É isso que você faz planejamento.
você não faz, além do planejamento todo, que já seria um trabalho por si só, né? Se você pensar ali nos sócios de uma empresa, cada vez mais eles usam mais a cabeça do que o braço, né? Além disso, você ainda, né, tem o braço. Então você tem essa dupla função. Às vezes tem os maridos que, tipo, ajudam em casa também quando eles chegam. Só que aí, eu até falei isso na última live que eu fiz. Tem maridos que hoje, né, nessa geração mais, ajudam, alguns maridos não ajudam. Só que, mesmo quando o marido ajuda, fala, não, mas ele também, quando ele chega em casa, a responsabilidade é sua. Né? Quem vai determinar se vai comer A, se vai comer B, se tem roupinha, se tem fralda, se vai no médico, se vai entrar no inglês agora, se a babá tá cuidando direito, é você. Então, o seu trabalho, por mais que fique 50 por 50 dividido no braço, né? Acordar, vai, troca, dá banho, a cabeça, o planejamento todo da criança, do que vai acontecer executando ali, é seu. Não é muito difícil isso ser do pai. Tanto que, né, a maioria das vezes que acontece é que os pais ligam, né? Assim, às vezes quando você deixa a criança com o pai liga a cada 2 minutos pra perguntar o que faz com a criança, né? Eu não sei se vocês concordam com isso, se acontece isso aí. Meu marido é um ótimo paizão, até que ele segura bem as pontas, mas ainda tem uma parte da responsabilidade que acaba sendo minha. E tudo bem, porque ele tem a responsabilidade dele do outro lado. O que eu não quero, eu não tô cobrando com que ele tenha esta responsabilidade também. Tudo bem de eu ter ela, mas desde que isso seja uma coisa que seja valorizada. Né, de falar, tudo bem, eu estou fazendo a minha parte, você faz a sua parte aqui, estou fazendo a minha parte, então eu seguro as pontas aqui. Né? Então, é isso que você faz, né? Qual que é o nosso trabalho, mesmo que a gente não trabalhasse fora? A gente é sócio, porque a gente cuida do planejamento, a gente cuida dessa estrutura, a gente cuida dos funcionários, a gente cuida de como vai ser, para onde vai ser a nossa família. E é isso que faz a gente ser sócio. A gente não é a cozinheira, a gente não é a lavadeira, a gente não é. Não é. Isso você pode contratar, mas decidir para que direção você vai encaminhar seu filho, se ele vai fazer inglês com 5 anos, se ele vai fazer inglês com 15 anos, se vocês vão juntar dinheiro para ele fazer um intercâmbio, porque você acha que é importante ele fazer um intercâmbio, você não contrata ninguém para fazer isso. E é isso que os sócios de uma empresa fazem. Outro ponto importante. Todos os lados de uma empresa só funcionam bem quando o outro, né, cada um cumpre a sua função. Então, como é que seria a vida de quem sai para trabalhar, né, se tivesse que levar no médico, se tivesse que levar no dentista, se tivesse que comprar uniforme, se tivesse que comprar material, se tivesse que botar para dormir, se tivesse que, de repente, responder todas as perguntas que a criança faz, se tivesse que fazer a lição de casa junto? Como é que esse homem ia sair, né? Como é que esse homem ia sair para trabalhar se ele tivesse que atender a cada demanda que uma criança tem? Com certeza ele não conseguiria. Então, se o seu marido sai para trabalhar, é porque ele consegue sair sossegado para trabalhar. Ele consegue desligar, né, a cabeça ali e falar, bom, eu consigo sair, porque minha esposa tá segurando as pontas lá em casa. Então, tudo isso que tá acontecendo, ela tá segurando as pontas. E aí eu posso, então, me dar ao direito de sair para trabalhar e me focar nos meus negócios, nos meus compromissos, nos meus clientes, no meu, né, enfim, na minha apresentação, etc e tal. Né? Então, é isso que faz essa sociedade. Um funciona bem porque o outro funciona bem. Não existe casamento que vai bem só porque um lá. Não existe sociedade, né, que funciona bem porque um só desempenha bem e o outro não. Né? Pode deixar, gente, eu vou salvar a live, tá? Pode deixar, fica aí 24 horas, depois eu disponibilizo também nas outras mídias, tá? No YouTube, no IGTV, pode deixar que vai ficar salva. Então, esse que é o ponto, né? De que um desempenha bem porque o outro desempenha bem. Muito bem, que legal que é aí na sua casa. Né? Então, é aí que entra, né, essas questões todas de como é que funcionam uma sociedade no casamento. Ok? Muito bem. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Sim, esqueci mais uma coisa. Uma vez eu estava vendo uma entrevista de marketing, né, que estava falando muito sobre qual é o papel das mulheres, né, assim, enfim, era uma pesquisa de marketing que falava, eles estavam estudando o perfil das mulheres para que eles desenvolvessem produtos mais voltados para essa mulher nova. E muito do que eles estavam falando é que, assim, essa geração, antes, né, há um tempo atrás, as mulheres saíram muito para trabalhar e que hoje já a geração A e B, né, ou seja, esse público A e B já está voltando para casa. Né, essas mulheres já estão voltando para casa, porque elas estão percebendo também que quando elas saem de casa tem um buraco aqui. Então, na hora que
Se as mulheres têm uma condição de não precisar financeiramente desse dinheiro, elas já estão começando a ter um movimento de voltar para casa e não achar que tem que trabalhar. O que eu acho que isso é um ponto super positivo, porque quanto mais as mulheres, né, de alguma maneira, ficarem tranquilas com essa posição de voltar para casa, mais socialmente isso passa a ser aceito por ela mesma. Não sei se, né, se a outra também falou, putz, não vale a pena trabalhar e deixar meus filhos em casa, e a outra também, a gente volta a ficar tudo bem, cada um faz a sua escolha. Quem quer trabalhar, trabalha, quem não quer trabalhar, não trabalha, mas não existe essa precisa trabalhar e eu me fico ocupada quando eu não trabalho, entendeu? Existe se a cultura muda um pouquinho nesse sentido, fica mais tranquilo, a mulher se sente menos culpada se ela não exercer essa função de trabalho o tempo todo, ok? Calma aí, deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisinha, que hoje tem bastante assunto pra falar. Outra coisa importante. Nesse papel, né, quando você tá nessa sociedade, esse papel que a gente desempenha como mãe, ele é um papel extremamente árduo. Óbvio que todo mundo que é mãe aqui sabe, né, que sabe o quanto é difícil ser mãe, o quanto é custoso, oneroso, o quanto dá trabalho, o quanto é 24 horas por dia, realmente é feriado, enfim, é o tempo todo. A gente sabe disso. E, por outro lado, é o trabalho mais nobre do mundo. Né? Porque você está, de alguma maneira, formando uma vida. O que pode ser mais nobre do que formar uma vida? Né? Do que preparar uma criança para o futuro, preparar um ser. Né? Eu não consigo entender muito bem por que né, o presidente da Coca-Cola ali, que é um cara que está criando um produto ruim, né? Ruim, que eu digo de saudável, né? Um produto ruim, que não é nada saudável, que de alguma maneira vai fazer mal para essas mulheres, né? Para essas crianças, para essas pessoas que tomam, ele pode ser mais valorizado do que uma mãe que tá em casa, que tá formando uma vida, que tá formando uma criança. Né? Como é que a nossa sociedade pode valorizar mais um cara que faz um produto desse, né? Que nada contra a Coca-Cola, não, só tô dando exemplo, do que uma mãe que tá lá em casa, que tá formando um filho. Né? Então, o nosso papel como mãe, ele é o papel mais árduo do mundo, mas ele é o papel mais nobre também. Então, ao invés de você se desvalorizar por conta disso, você tem que mais agradecer por essa oportunidade e se orgulhar muito disso. Né? Se orgulhar muito desse papel, de falar, eu estou no melhor papel que eu poderia estar, eu estou na função mais árdua. O que acontece muitas vezes é que as mulheres que foram bem-sucedidas no trabalho, elas não conseguem ser mãe. Né? E elas não conseguem ser mãe. Eu tenho várias pacientes que foram para o mercado de trabalho, largaram o mercado, né? Saíram do mercado de trabalho para poder ser mães e elas não aguentam. Por quê? Porque a resposta é muito mais difícil, né? O que eu quero dizer com a resposta é muito mais difícil você consegue ser muito mais fácil bem-sucedida num trabalho. Então, se você desempenha bem, se você vai bem, faz seu trabalho direitinho, você tem reconhecimento, né? Você volta isso para você. Na maternidade, nem sempre é assim. Então, muitas dessas mulheres, né, eu tava até essa semana conversando com uma, elas falam, eu não aguento ser mãe, eu me sinto um fiasco, porque não volta, né, eu me dedico, e tem um ser, né, eu tô controlando a vida de alguém, tem um ser ali que tem vontade própria, ele não responde exatamente como eu gostaria, né, de que respondesse. Então, muitas dessas mulheres falam, eu não consigo, né, eu desisto, eu vou trabalhar, e eu mesma brinco que quando eu quero descansar um pouquinho, agora eu tô super descansando, né? Agora tá numa hora de descanso. Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil você trabalhar, é muito mais fácil você ter sucesso nessa vida profissional, é muito mais fácil você ganhar dinheiro do que você ser mãe. Ser mãe é a tarefa mais árdua do mundo, que eu falo, é a mais nobre, mas é a mais árdua. Outra questão importante da gente se sentir sócia é que, do mesmo jeito que se o seu papel é cuidar do RH, vamos dizer assim, né? Cuidar da família do RH, invista em você. Invista em você em que sentido? Não investir em você... então eu vou ficar, sei lá, sendo mãe o tempo todo. Não, invista em você. Acho que eu vou fazer um curso, então, de ser melhor mãe. Eu vou descansar hoje, eu vou sair com as minhas amigas hoje à noite. Por quê? Porque, eu preciso ser uma mãe... Eu preciso estar bem pra ser uma boa mãe. Eu preciso estar tranquila. Do mesmo jeito que, de repente, vamos pensar numa sociedade, né, enfim, tem ali um diretor sei lá, outro sócio. E ele fala, nossa, eu preciso aprender mais sobre... sei lá, vou fazer um curso, um MBA. Ele vai investir para ele ser um cara melhor na área dele. Ele vai lá e vai investir. Por que você não pode investir para você ser melhor na sua área?
vai pedir ajuda, né? Hoje tem psicólogos que fazem orientação de pais, como eu faço, e N outros psicólogos fazem. Vai fazer um curso, né? Vai fazer uma massagem. Por quê? Porque na hora que as crianças chegarem na escola, você tem que estar bem. Você tem que estar bem, você tem que estar plena, porque você vai ter um baita de um desafio. Então entenda que você tem todo o direito de investir no seu progresso. Né? Mesmo que esse progresso, ele não tenha nada a ver com uma questão profissional. Investir nesse progresso porque eu preciso ser uma pessoa melhor, eu estou investindo na minha área. Como é que eu sou uma mãe melhor? Eu sempre falo isso, boas mães são mães felizes, né? Mães que vai pra academia. Vai pra academia, pega as crianças, né? Manda de manhã pra escola, vai pra academia, vai ser feliz, vai se preparar psicologicamente pra que quando chegar essas crianças e você trabalhar ali até às vezes de madrugada, porque a criança fica doente, você não dorme, etc e tal, você tá melhor, você teve um tempo pra você teve um respiro, você não é escrava, né? Você não precisa se sentir escrava. Né? Invista, pega o dinheiro do financeiro, sociedade, pega o dinheiro do financeiro, do mesmo jeito que ele pagaria uma MBA pra ele, né? Pra ele melhorar na área dele e ganhar mais dinheiro, né? Paga alguma coisa pra você, paga um conforto, paga alguma coisa que te deixe mais, né, sã, que não grite tanto com as crianças, porque senão você não vai estar desempenhando bem o seu papel de mãe como você gostaria. Se permita curtir. Uma coisa super curiosa, né, é que muitas mulheres falam pra mim, mas se meu marido ganhasse bem, eu adoraria, se meu marido ganhasse bem pra caramba, tal, né? Isso pode ser mulheres que trabalham e não trabalham. Mas algumas que não trabalham fora, nossa, mas se meu marido ganhasse melhor, tal, putz, aí eu ia ficar muito sossegado, porque aí eu ia no shopping, eu ia curtir, eu ia fazer massagem, nossa, se ele ganhasse bem. Ok, não é verdade. As mulheres, todas as mulheres, não, todas eu não vou dizer, mas assim, 90% das mulheres que eu atendo, que os maridos ganham muito bem, o que acontece é que essa mulher, ela tá lá desesperada por produzir. A mulher que não trabalha fora, tá? Ela tá desesperada por produzir. Às vezes é pior, né? É pior, por quê? Os maridos bem-sucedidos, eles têm uma cobrança de alto desempenho, né? Eles têm isso, né? Em geral, a menos que ele seja herdeiro, né? Enfim, que ganhou muito dinheiro sem esforço. De resto, tirando os herdeiros, o homem que ele é bem sucedido, ele teve muito esforço, ele tem muita autocobrança, né? Ele não se permite sossegar, quer ir atrás. Muito bem, essa mulher entra no ritmo junto, né? Então, quanto mais acelerado é o marido, mais acelerada é essa esposa. E tem muitas vezes eu falo, ela inventa coisas pra fazer e às vezes tem mais filhos e mais filhos porque não consegue se permitir relaxar. Eu falo, mas o que tá faltando pra você ir numa massagem, você curtir um pouco, usufruir? Toda mulher queria ter a vida que você tem, mas essa mulher que tem esta vida, porque ela se sente culpada, porque ela não está trazendo esse dinheiro pra casa, ao invés dela usufruir desse tempo e desta condição que o marido proporciona, até para ela poder desempenhar melhor o papel dela, não, é o contrário, né? Ela se sente, quanto mais ele se cobra, mais ela se cobra. E aí é muita produção, tenho que produzir o tempo todo e muitas vezes passa muito do ponto. Uma das coisas que mais acontece com essa culpa é exagerar nas funções dos filhos. Muita pouca autonomia para as crianças, né? Ser muito mãe, muito mãe o tempo todo, né? E não deixar, eu falei de novo, atrapalha a criação das crianças porque não consegue dar autonomia, não consegue dar o espaço, não consegue relaxar, tá estressada. É como se, enquanto eu não estiver estressada, maluca, eu não tô bem, né? Porque eu acho que eu tô produzindo muito pouco. Ok? Bom, eu vou, então, ler um pouquinho aqui das perguntas que vocês mandarem aqui ao longo do caminho. A live vai ficar salva, tá bom? Que eu vi que as pessoas mandaram. Às vezes, eu não leio no meio, gente, porque senão eu acabo me desconcentrando por aqui, tá bom? Então, eu vou ler aqui agora. Pessoal de Portugal, muito bem. Pode mandar pergunta, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta aí pra me mandar, fiquem mais que à vontade. Uma coisa também que eu acho que eu não falei aqui é que nem sempre as mulheres percebem que elas se sentem tão culpadas, né? Algumas mulheres é claro, mas tem muitas mulheres que isso não é uma questão tão clara. Elas só começam a sentir isso, mas elas não percebem que elas se sentem tão culpadas por não trabalharem. Então, algumas dicas que eu dou, né, para essas mulheres perceberem, alguns sinais que a gente precisa ver. Se você fica incomodada, se você tiver com tempo livre,
né? Ao invés de usufruir desse tempo livre e falar, bom, eu vou acalmar um pouquinho, porque daqui a pouco chegam meus furacões, né, pra eu cuidar, ela se sente extremamente incomodada se tem tempo livre. Ajuda muito as crianças, né, esse exemplo que eu tô dando. Então, ao invés de falar, bom, se vira aí sozinho porque você já tem autonomia, não, eu preciso me sentir mãe, né, na tarefa mãe. Então, eu preciso ajudar a cada passo dessa criança o tempo todo. Então, se você ajuda muito as crianças e se isso chega a atrapalhar a autonomia. O quão incomodada você fica quando perguntam pra você o que você faz. Eu tenho uma tia que parou de trabalhar, né? Enfim, mas lógico que na geração das nossas mães, enfim, era isso mais fácil. Mas uma vez ela me falou isso e uma resposta que ela dava pra quem quando perguntavam pra ela o que ela fazia, que eu nunca mais esqueci, eu achei uma resposta genial. Então, toda vez que alguém perguntava o que você faz, ela falava, eu trabalho na construção dos meus filhos. E eu falei, eu disse, como é que o cara, presidente da Coca-Cola, ele pode ter mais valor socialmente do que uma pessoa que trabalha na construção dos filhos? Isso é a coisa mais nobre que pode ter no mundo. Que mais? Bom, se os seus filhos, de alguma maneira, são inseguros, né? Se os seus filhos são muito dependentes de você. Mães que fazem muito, né, porque vocês precisam acalmar um pouco essa ansiedade fazendo, acabam gerando crianças dependentes da mãe. Então, se essa criança fica incomodada porque você não tá junto o tempo todo, fica solicitando muito o tempo todo, não faz nada sozinha, fica alerta que isso pode ser uma consequência da culpa de você não estar trabalhando fora e passando, né, de alguma maneira, super protegendo essa criança demais. De novo, toda culpa gera uma compensação. Mas, né, falar de compensações da mãe que trabalha fora é fácil, né? Então a gente sempre fala, essa mãe não fala não pra criança, porque ela tem pouco tempo que essa criança tá ocupada, essa mãe compra muito presente pra ser legal, pra, tipo, de alguma maneira cobrir essa falta. Então, a mãe que não trabalha fora e tem essa culpa também vai gerar algum tipo de compensação. Toda culpa vai gerar compensação. E a compensação é essa, ser mãe de mais, não conseguir relaxar, não conseguir usufruir, não conseguir se dar o direito de investir em você e de alguma maneira super proteger as crianças. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Ok. Meu sogrinho tá aqui também, Dani tá aqui, muita gente legal. Muito bom. Gerenciar um lar já é uma grande produção. Com toda certeza, né? Gerenciar o lar, isso, né? É isso que eu falei na outra live. Gente, também só um parênteses aqui. Tem muitas outras lives que eu já fiz, que estão no meu canal no YouTube, que estão no IGTV. Então, a última live que eu fiz foi sobre mulheres sobrecarregadas. E um dos tópicos que eu estava discutindo nessa live é justamente isso, né? Que gerenciar um lar é uma baitíssima produção. E que eu falei, mesmo para maridos que botam a mão na massa, a responsabilidade é sua. E uma vez que você tem responsabilidade, ter responsabilidade já é um trabalho por si só, né? Então, a gente tem a responsabilidade e bota a mão na massa. Então, por isso que a gente fica mais sobrecarregada. Nossa, eu me identifiquei muito agora. Não tinha pensado desta forma. Trabalhar como dona de casa já é bem pesado. Educar os filhos com autonomia é muito importante. Muito, 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 muito importante, gente. A autonomia, eu sei que essa live não é sobre isso, né? Algum dia eu posso fazer uma live sobre isso também. A autonomia gera autoconfiança, né? Que é a característica mais importante que a gente pode desenvolver nos nossos filhos. O que é autoconfiança? É o sentido de que a gente é capaz, né? Que eu dou conta. Se você protege demais a criança, né? E é por isso que tem a ver isso na compensação. Porque se você faz muito pelo seu filho, que nem esse caso que eu tô falando, né? Dessa mãe que é uma criança de 12 anos, que ela não deixava a criança cortar a fruta sozinha, porque ela se sentia inútil, uma péssima mãe. Bom, se o meu trabalho é ser mãe, e meu filho tá cortando uma fruta, então eu sou uma péssima mãe. Ela tá prejudicando o quê? A autonomia, o senso de capacidade. Se essa criança com 12 anos não sabe cortar uma fruta, ela vai com certeza ser uma criança, né? Com certeza não, mas bem provável que seja uma criança mais insegura, porque ela não confia no senso de capacidade. De novo, capacidade é fazer, né? Tem capacidade de fazer coisas. Se eu não deixo meu filho fazer nada, ele não consegue perceber que ele dá conta do recado e isso gera crianças inseguras. Então, esse é um ponto super importante da compensação. Quanto mais a mãe se sente culpada, mais ela tende a fazer atrapalha a autonomia, atrapalha a autoconfiança. Ok? Sim, não consigo deixar as crianças se virarem. Sobre isso que a gente tá falando aqui agora, né? Palminhas, isso, a dependência que ela tem em mim me faz pensar muito. Se eu não estivesse mais aqui, né? Acho que deve estar falando de uma dependência de uma mãe.
Oi, Nath, tudo bem? Gente, se vocês tiverem homens assistindo aqui. Exato, aqui tava o André, né, tá falando que a esposa trabalha part-time e tem dado certo. E é verdade, né? Algumas mulheres têm achado essa opção, né, de trabalhar part-time. Mas, de novo, eu acho que essa escolha de trabalhar part-time, ela é bacana, mas muito pensando em você. Não porque vocês tentem se sentir cobrado por produzir, não. Né? Se as mulheres que falam, eu quero trabalhar metade, eu falo sim, se for por você. Porque eu acho, claro, os filhos vão crescer e você vai automaticamente perdendo essa função. Quando a mulher tem essa culpa muito grande, o que fala é isso? Ela arruma outro filho. Quando ela percebe que os filhos estão crescendo e ela vai perder um pouco essa função de produção, ela acaba arrumando outro filho. Então, né, muitas vezes ao invés de você ter outro filho por causa disso, né, enfim, procura um trabalho pra você, mas você por você, pensando que algum dia você vai precisar ser tão mãe assim, que essas crianças de alguma maneira vão se virar sozinha e que você vai ter outras funções. Tem uma pessoa aqui assistindo a gente, uma paciente minha muito querida, que hoje está justamente nesse momento. A filha está crescendo e ela vai fazer trabalho voluntário. E está sendo maravilhoso, porque ela tem uma satisfação, ela por ela mesma, não traz recurso para casa, que não precisa trazer, enfim, porque ela já, né, o trabalho dela ali na sociedade já está muitíssimo bem desempenhado, mas ela está tentando achar atividades para ela ficar bem, né, para ela não depender muito só da filha, né, emocionalmente. Enfim, tem sido muito bom. Então, procurar um trabalho, ser um trabalho part-time, né, que você consiga trabalhar metade do dia, enfim, é muito saudável, desde que isso seja pra você e não uma cobrança social pra, ai, que bom, tô trabalhando, né? Como se você tivesse que fazer isso para merecer gastar dinheiro, para merecer ser respeitada dentro da família. Não, é porque é pra você ficar bem, pra você ter uma outra coisa que não seja os filhos, até às vezes pra você ser melhor mãe. Eu tenho certeza que eu, Carol, especialmente, acabo sendo melhor mãe porque eu trabalho, porque eu desligo um pouco a cabeça, enfim. Por conta disso. Se você não trabalha, não eu falei, não é o trabalho. Podia ser uma academia, podia ser uma massagem, até porque é uma tarefa extremamente exaustiva. Então, se cuide. Muito bem. Live salva, pode deixar. Vou colocar no IGTV também, gente. Que bom que vocês estão gostando, eu vou deixar aqui. Oi, Nathalie, manda abraço pro Rodrigo e manda ele assistir. Rodrigo, pode assistir. Tá salva a live aí. Depois você pode assistir tudinho. Tudo contra a Coca-Cola. Você acredita que part-time job talvez fosse um ponto de equilíbrio para essa situação? Então, já estava falando sobre isso, né? O que eu percebo, né, só complementando um pouco o que eu já falei, é que muitas mulheres, eu conheço muitas que optaram por isso sim, né, ter esse part-time. Acabou sendo uma solução, mas de novo, se for uma coisa sua, né, se for uma realização sua, não porque precisa. Eu tenho uma paciente que não gosta de trabalhar, não precisa trabalhar, mas muitas vezes ela falava, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Eu falava, quer trabalhar pra quê? Né? Pra que você quer trabalhar? Me fala. Pra quê? Porque eu sei que você não gosta, você não quer, você não se encaixa. Ah, mas por que as pessoas perguntam pra mim? Eu falei, bom, essa regra social, gente, vocês entendem isso? Primeiro, uma regra social, pode ser que daqui 10 anos tudo mude. Que a mulher volte pra casa, que não tenha mais isso. Então, primeiro, regras sociais são vulneráveis, né? Não era assim, agora pode deixar de ser. Até acho que vai deixar de ser um pouco, acho que as coisas vão mudar um pouco de figura, porque é isso, a posição da mulher hoje está extremamente ingrata, né? Se ela sai é culpada, se ela fica é culpada. Então, eu acho que a gente vai reformular ainda algum jeito desta mulher ficar bem socialmente, né? Porque o homem não tem essa transição tão forte, então ele não tem um papel na sociedade que ele tá perdido, né? O que eu faço então pra ficar bem? Então, eu acho, assim, que muitas coisas vão mudar. Por conta disso até, que se isso é uma questão vulnerável, são regras vulneráveis, é que você não tem que se pegar como certo ou errado. 2, tudo que é uma questão de cultura, ela é generalizada, né? Tudo que é cultural, não foi feito pra você aquela regra. Então, assim, olha, sei lá, deixa eu pensar um exemplo cultural. Ah, não sei, a gente precisa fazer academia. Tá bom, né? Quem não faz academia é ruim. Mas tem gente que tá bom, vai ficar muito bem obrigado sem fazer academia. Então, a gente tem que olhar sempre, né? Cuidado com as regras sociais, porque as regras sociais às vezes elas são muito generalizadas. Né? Homem precisa trabalhar, o homem trabalha, a mulher fica em casa, cuida de filho. Nem sempre é assim. Eu já tive poucos, mas alguns casais que esse papel era completamente invertido. A mulher era boa de ganhar dinheiro, o homem era bom de ficar em casa, trocaram o papel, e daí? Quem é assim, pensa o que é bom pra você, o que funciona pra você, e não o que é uma regra social. Regra social é sempre generalizada, né? Nunca foi feita para você. Então vê como é que você vai ficar feliz. Você gosta de trabalhar? Gosto, mas não quero agora, quero daqui a pouco. Tá bom, então volta daqui a um tempo. Precisa trabalhar?
Não, não precisa, meu marido dá conta do recado, a gente decidiu que vai ser assim, a gente se aperta, mas tá tudo certo. Tá tudo certo, dane seu mundo. O que eu falei, valoriza o que você faz. A tarefa de ser mãe é a tarefa mais nobre do mundo. Não tem nenhum presidente de multinacional que faça uma coisa tão importante que nem você faz. E ponto. Acabou. Ok? Então, cuidado com essas questões de regras sociais. Na verdade, devemos procurar um trabalho de meio tempo que nos permita ter o ingresso de dinheiro durante as horas de escola e permita estar e formar nossos filhos. De novo, esse assunto, né? Que eu já tô falando aqui um pouquinho. É muito legal pra quem consegue, gente, mas tem gente que não consegue. Não, então, assim, eu tenho amigas que mudaram realmente, migraram de uma área pra outra, que conseguiram fazer essa questão part-time. Mas nem sempre todo mundo consegue. E, de novo, tudo bem se não conseguir, desde que você esteja bem. O que eu acho que as mulheres têm que pensar é sempre como é que ela vai ficar bem no futuro, quando esse papel realmente de administração ali, de pôr a mão na massa, acabar ficando menos frequente, porque as crianças estão crescendo. Como que ela vai ficar com ela por conta disso, né? De novo, respondendo um pouco essa pergunta. Eu tenho trabalhado minha mente, pois não consigo me desligar um minuto. Me sinto escrava. Ok, exatamente, já falei sobre isso. E quando o marido não entende que é sociedade, bota ele pra assistir a live, né? Bota ele pra assistir. É sociedade. De novo, mais um caso interessante. Eu tenho um paciente que ele foi mudar, ele recebeu uma proposta de emprego extremamente importante, né, em outro estado. E ele me perguntou, eu vou ou não vou? Eu falei, não sei o que a sua mulher acha disso, né, você tem que discutir com ela. Gente, o plano, a sociedade, né, a coisa mais importante é a família, é o casamento, não é o trabalho. Né? O trabalho não pode... Vai ser decidido como é que cada um vai administrar a questão do trabalho dependendo da família. Se for um plano da família, que você vá aceitar um trabalho em outro estado, porque vai ser benéfico para a família, então vai. Mas a sua mulher vai estar apoiando. Mas não é o trabalho que define a família que define o trabalho. É o contrário. Né? Então eu falei, bom, pra que você vai? Qual que é o, né, vamos supor, né, pra sua empresa, aonde isso vai trazer benefício? Ah, a gente vai conseguir trazer N recursos, etc. Então vai, a sua mulher concorda com isso, que é importante agora, ralar um pouquinho mais pra trazer esse recurso e vocês vão acalmar no futuro? Então vai, mas não é o trabalho que define a família. Ah, então deixa eu ver o que eu faço com a minha família agora após o trabalho. É o contrário, é a família que define o trabalho. É a sociedade na família que define quem vai trabalhar, quem não vai, quanto dinheiro vocês precisam ter, se vai trabalhar em outro estado, você não vai. É planejamento familiar. Esse não muda. Trabalho muda. Hoje eu trabalho aqui, outro lá, etc e tal. Família, teoricamente, não muda. A gente tem uma família que a gente casa e a gente tem filhos para ser uma constituição para sempre. Nem sempre acontece, mas esse é daí que a gente parte, né, do princípio de que isso vai ser para sempre. Até acho que essa é uma razão porque acontecem os divórcios, é porque não é colocada a família em primeiro lugar. A sua sociedade é com a sua família, né? Com você e seu marido são sócios da sua família. O resto esse planejamento familiar, é o que eu falo, faça um plano de carreira na família. O que eu quero daqui 10 anos? O que eu quero dar para meus filhos? O que eu quero proporcionar? Quais portas eu quero abrir para eles agora? Né? E aí eu preciso, com esse planejamento familiar, eu defino quanto que a gente precisa de dinheiro, quanto que se eu preciso trabalhar, se eu não preciso, se eu vou topar que meu marido meu às vezes esteja mais ausente, mas ganhando mais, ou se eu não vou topar. Então, é isso que define o trabalho, ok? Como se libertar dessa culpa? De novo, né? Entendendo o seu nobre papel dentro de casa. Eu tiro 3 vezes na semana e faço meu pilates que me relaxa. Perfeito. Mãe boa é mãe feliz. Mãe boa é sempre mãe feliz. Ótima resposta, vou usar lá. Gostou da resposta da minha tia, né? Também adorei. Adorei a resposta dela, vai ser a minha agora. Perfeito. Trabalhar nas construções do seu filho, é isso aí. Não tem nada mais. Gostei dessa resposta da minha tia. Vou falar pra ela, gente, que vocês adoraram. Que live maravilhosa. Parabéns, Carol. Que bom. Fico feliz. Mas a mulher que trabalha fora ajuda as empresas a mudar... Calma aí. Mas a mulher que trabalha fora ajuda as empresas a mudar e valorizar ainda mais as mulheres. Mas a formação dos filhos deve ser a prioridade. Sim, com certeza. Parabéns, Carol. Estou há 3 anos sem trabalhar, mesmo meu marido sendo um ótimo sócio. Eu não me sinto mais confortável sem trabalhar, pelo menos meio período. Então, esse é o ponto, né? Por que você não se sente confortável? Porque você está desvalorizando o que você faz, né? Você não está conseguindo reconhecer o trabalho mais importante do mundo que você faz.
Ou você tá tentando atender uma exigência social que é feito generalizado, né? Assim, mulher não trabalha, mulher trabalha. Eu falei, isso são regras sociais generalizadas. Então veja sempre pro seu caso. Eu gosto, eu quero, qual que é a minha função? Eu quero exercer como ela. Aí você decide se você quando você quer voltar a trabalhar, porque no seu caso você está falando que você gosta, enfim, quando e se você quer voltar a trabalhar, tá bom? Então sempre é mais ou menos por aí que você tem que pensar. Estou te conhecendo agora, você é ótima, parabéns, muito obrigada. Obrigada, Kelly. Essa dica de autonomia é vital para a autoconfiança. Todos os responsáveis, todos têm a responsabilidade e capacidade de desenvolver, isso mesmo. Sempre, gente. Autonomia é extremamente importante. Tá aqui. Sogrinha, parabéns. Primeira live que assisto, virei fã. Obrigada, gente. Fico feliz. Bom, se vocês tiverem mais alguma dúvida, se vocês quiserem fazer mais algum comentário, pode me escrever. Eu tenho uma novidade que eu estava pensando hoje em fazer. Vou divulgar aqui pra vocês em primeira mão, que é a seguinte. Vou criar uma lista de transmissão. Para que eu consiga trazer um conteúdo mais rápido, mais fácil. Às vezes tem algumas coisas que eu posso já mandar, gravar um áudio, dando alguma dica de alguma coisa que aconteceu ali no dia, que virou uma chavinha, que eu falo, putz, eu podia dar essa dica para as mães, enfim. Quem quiser participar da lista de transmissão, ficou ali, vai ter no meu perfil ali na bio, né? Eu demorei muito para aprender o que era bio, mas agora eu já sei. No meu link ali na bio, ou seja, no meu perfil, tem ali um maisinho e vai ter ali para você fazer um cadastro da lista de transmissão. Se você quiser receber mais conteúdo, que eu vá mandando, né? Vou tentar mandar todo dia ou várias vezes por semana, pelo menos um áudio, dando alguma dica, falando um pouco mais, algum comentário. Posso postar ali tudo que tiver, saiu, gente, já tá no YouTube o link, enfim, vou dando mais informações além das mídias, que eu sei que às vezes é difícil acompanhar, porque as mídias, enfim, vão mudando toda hora, né, muita informação. Se você quiser, se cadastra ali, bota o número do seu telefone, que eu crio essa lista de transmissão e vou mandando informação pra vocês que eu for tendo aqui, for criando, tá bom? Muito bem, boa noite pra vocês. Obrigada por passarem esse tempo aqui comigo. Se tiverem ainda alguma dúvida, pode me mandar. Eu vou respondendo aí durante a semana, tá bom? Tem mais lives, como eu disse, tem bastante live tanto no canal no YouTube, como tem outras lives aqui no IGTV. Então, pra quem quiser, tem lives sobre casamento, tem lives sobre essa mulher sobrecarregada, tem lives sobre caixinha dos sonhos, que é pra fazer as crianças dormirem, enfim. Tem muita live bacana que eu já fiz. Combinado? Beijo grande. Oi, Ana. Tudo bom? Um beijo grande pra vocês. Ótima noite.